que está acontecendo com as treasuries, né, e qual que é a relação delas, né, com o DXY. Então vamos lá, olha lá. O que está acontecendo com as treasuries? Logo de cara eu posso afirmar para você que aumentou bem a volatilidade. Isso nós temos visto aí desde abril, né? Abril não, teve um tempo também atrás, né, em 2024 que aconteceu, só que em abril voltou a acontecer. Vou buscar aqui deixa eu buscar aqui um gráfico que vai mostrar isso aí para vocês. Então, deixa eu dar um zoom aqui e vamos passar. É que esse cara aqui tá tomando toda a minha tela, aí o negócio complica. Então, vamos lá, aqui, ó. Então, esse gráfico aqui, né, o que ele está mostrando? Vamos lá, filho, fica quietinho aqui. Tá, aqui, ó. Eu coloquei de 6 meses, tá? Então, aqui, esse carinha aqui chama-se Move. Como que eu tiro esse? Aí, chama-se Move, certo? O Move vamos dizer que ele é um VIX, só que eu quero diminuir esse cara aqui, mas tá complicado aqui. É um VIX, só que é um VIX, né, do que? De Treasury, certo? Ele mede a volatilidade das Treasuries. Aí, só assim mesmo para diminuir esse cara aqui, tá? Então, se a gente for dar uma olhadinha nele aqui, como que tá esse cara? Aqui, ó. Ele já veio subindo aqui, né, desde, né, aqui da eleição, né, caiu, voltou a subir aqui, né, caiu de novo e deu um pico aqui em 8 de abril. Então, se você for lembrar, né, no começo de abril, o que teve aqui? Tiveram as tarifas, né? Tivemos as tarifas, né, e não foi só isso, né? Os Estados Unidos, eles tiveram também, né, um downgrade na nota deles também em maio. Agora só não me recordo aqui que dia de maio que foi. Deixa eu abrir aqui para ver qual dia de maio que os Estados Unidos tomaram lá um downgrade. Só que, opa, esse cara tá pulando aí, gente. Aí. Então, eu consigo buscar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Moody's downgrade. Então, a Moody's deu um downgrade, saiu de, né, AAA, né, para AA1, né? Então esse aqui foi, né, o downgrade que o Estados Unidos levou no dia 16 de maio, né? Então não falta notícia ruim, né? Então tomou aí um downgrade, né, lá em maio, né, somado aí, né, as tarifas que foi, né, que começou, né, a confusão toda lá no começo de abril, né? E daí também chegou, né, tivemos também o problema, né, dos Estados Unidos com o nosso, nós temos aqui no Brasil, né, que é o que? As contas públicas, o déficit deles, né, está muito alto, eles não estão conseguindo reduzir, né, e daí acaba também pedindo um prêmio maior, né, igual acontece aqui no Brasil, quer dizer, é uma proporção bem mais ridícula, né, fora que a gente não tem aqui o nosso país, ele não tem dólar, né, a gente não, nossa moeda corrente aqui não é o dólar, infelizmente, né. Bom, então, né, resumindo, né, as treasuries estão com uma baita de uma volatilidade. Então, o que isso acontece? Né? Por que isso aqui está acontecendo? Se a gente for ver, né, o que vem acontecendo aqui, isso tem uma causa, né, interessante, porque uma das causas dessa vol alta, é a regulamentação, né, dos bancos lá nos Estados Unidos. Né? Por quê? Né? Porque quando o banco, né, ou quando vai ter leilão, né, de título público, né, os dealers, né, eles costumam comprar uma quantidade razoável de treasury, né, o que dá liquidez para o papel. Gente, óbvio que a treasury tem muita liquidez, não dá nem para falar nada, né, contrário disso, e inclusive agora, em qualquer hora, esse cara tem bastante liquidez. Né? E os dealers, eles vão lá e geralmente eles compram bastante, né, treasury. Só que o que acontece agora? Né? Agora eles não estão comprando tanto. Né? Diminuíram a compra, né, de papel pelos dealers. Isso por quê? Por conta de uma regulamentação, né, deles. Né? Isso é regulamentação no caso. Né? O mundo inteiro tem isso, nós também temos isso, né, em relação à alavancagem. Então, olha só, vamos lá. Aqui nós temos eu peguei aqui, né, o relatório do JP Morgan, né, para a gente ver isso aqui.
né? Então eu tenho aqui, ó, capital regulatório, certo? Esse capital regulatório, o que que é esse cara aqui? Esse aqui é o capital, né? A grosso modo, assim, é similar, putz, não sei nem se dá para dizer isso, mas vamos ter que comparar com alguma coisa, né? Similar ao PL de um banco, né? Vamos dizer assim. Enfim, aqui é onde tudo, né? É o filé mignon aqui do capital regulatório, né? Que é o CET1, né? Que é o CET1, né? Capital, que é o core capital, né? Que é o capital principal do banco. Aí a gente tem também aqui o capital complementar, né? Que também aqui, né? Compõe o Tier 1, só que não tão bom quanto esse, e esse Tier 2 aqui não tão bom quanto, né? Os dois aqui de cima, né? E assim é composto o capital do banco. Beleza, e esse capital aqui, qual que é a função dele? A função dele é segurar os impactos que o mercado ele traz, né, para a gente, ou melhor, para o banco. Então aí tem a volatilidade, né, aí tem quebra, risco sistêmico, né, tem quebra de cliente, né, enfim, tem os conflitos do Oriente Médio, então tudo isso, né, esse capital aqui ele tem que estar lá para segurar a bucha, né, para trazer solvência para o banco, não deixar o banco, né, ir pelos ares, né, então esse cara aqui serve para isso. Então, esse cara ele vai fazer frente a quem? Né, esse cara aí, né, ele vai fazer frente a 3 riscos, né, que é o risco de crédito, risco de mercado e risco operacional. Então, esses 3 riscos aqui, essa aqui é a exposição aqui que o banco tem, né, que é o que? O Risk Weighted Asset, que é o que? Ativos ponderados pelo risco. Então, o banco ele tem, né, uma partezinha de risco de crédito, uma parte de risco de mercado, outra partezinha de risco operacional. Se eu tento somar esses 3 riscos aqui, né, que eles somaram lá e ponderados, né, eu tenho essa exposição aqui, certo? Tenho aqui 1799055. Beleza. Então, o banco, né, o capital dele, ele tem que servir, né, para segurar, né, esse montante aqui, certo? Beleza. Então, se a gente for... Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Né? Então, se eu pegar minha super calculadora aqui, aqui, ó, né, eu acho... Ah, não fiz essa conta ainda. Então, vamos lá. Então, se eu pegar minha calculadora e pegar o capital do banco, vamos colocar o capital do banco aqui, vamos ver a alavancagem que o banco tem em relação a risco. A gente quer o melhor capital aqui do banco, que é esse cara aqui, certo? 299,132. Então aqui 299,132, certo? A gente vai dividir esse cara aqui por quem? A gente vai dividir aqui, ó, né, pelo RWA, certo? O Risk Weighted Asset, que é o total, né, em risco, né, que o banco tem, que é o ativo ponderado pelo risco. Então vamos lá, dividido aqui por 1,799,055. Esse cara aqui vai ser igual, aqui, ó, 0,16. Então 16%, né, 16,6%. Então esse 16,6% vai estar onde? Esse cara aqui vai estar aqui, ó. Então aqui, ó, a alavancagem no banco, aqui, ó, tá em 16,6%, que é o Tier 1 Ratio aqui, certo? A alavancagem do banco em relação ao melhor capital que ele tem, tá em 16,6%. E se a gente olhar quanto que o regulador pede, vamos lá ver quanto que o regulador pede, que tá aqui em cima. Então aqui, aqui, ó, Tier 1, ele pede 13, certo? Ele pede 13 aqui, né? O banco está com 16,6, né? Tá bem folgado. Então, esse cara aqui tá tranquilo, né? Esse cara tá tranquilo. Não precisa se preocupar. 16,6, bem melhor ali, né? Que os 13. Beleza. Então, uma coisa é importante destacar aqui, né? Quando a gente está falando desse Risk Weighted Asset, cadê? Vamos lá de novo para o nosso amigo lá do risco aqui, ó. Né? Aqui, quando a gente está falando de Risk Weighted Asset, né, ativos ponderados pelo risco, quando nós falamos de Treasury, né, a Treasury ela não tem risco de crédito. Né? Então, se o banco, né, se o banco lá nos Estados Unidos ele tem uma Treasury, essa Treasury não tem risco de crédito. O risco de crédito é 0, certo? Então, ele pode ter a Treasury de boa, né, que o risco para aquele papel de crédito é 0. Só que tem um probleminha. Ele tem risco de mercado. Então, oscilações no preço da Treasury impacta o risco de mercado. Né? Oscilação no preço ou nas taxas da Treasury impacta aí risco de mercado. Né? Então, como que isso impacta o banco? Né? Então,
aí entra um outro limite. Então, veja aqui, esse primeiro limitezinho aqui, né, ele é em relação ao quê? Relação, né, esse aqui vai ser, esse market to risk, ele sai do VAR, tá? Esse market to risk aqui, ele vem do VAR, né? Então, se aumenta a vol da Treasury, né, consequentemente, eu vou ter um VAR mais alto, né, e o meu risco aqui, né, no total aqui, também vai aumentar. Beleza. Né? Aí eu tenho eu não, né? O regulador tem um outro jeito de medir também, né, a alavancagem, né, que é o quê? Né, que é, e se eu não, e se eu desconsiderar, né, pesos, né, se eu falar assim, uma treasury, né, ele vai ter o peso, ele não vai ter zero de risco de crédito, ele vai ter o mesmo peso, né, de uma debenture, ou de um bonde do Brasil, né, ou de um bonde do Brasil, então ele vai ter o mesmo peso, né, eu não vou zerar esse cara aqui, né, ele não vai ser zerado, então esse cara aqui não vai ser, né, não vai ser zerado, ele vai ter um valor, né, então se eu tenho lá R$1.000 em treasury, eu vou ter uma exposição aqui de R$1.000, né, então ele vai ser, a exposição é exatamente, né, o valor da treasury marcado a mercado, né, isso para risco de mercado, né, para risco de crédito, né, ele não vai ter, né, nenhuma ponderação, ele vai entrar, né, com o próprio MTM aqui, óbvio para risco operacional aqui não tem, mas enfim. Então eu dou o mesmo peso, né, para todos os ativos, né, então é um outro jeito, né, do regulador ver, porque daí ele pensa assim, bom, e se eu não tiver modelo, né, e se esse cara aqui não está funcionando, né, por exemplo, né, se esse RWA aqui, que é uma forma, né, ele falou assim, eu não quero confiar no VAR e eu não quero confiar nos meus modelos de risco de crédito, eu quero dar para todo mundo o mesmo peso. Então, ele tem também essa métrica, e essa métrica aqui é o SLA, né? Então, vamos chegar lá, cadê o glorioso SLA aqui? Deixa eu ver se ele tem aqui para cima, ou se nós vamos ter que, opa, aí, força filho, aí, vamos lá, para o SLA, cadê ele aqui, ó. Então, essa aqui é a tabelinha lá. Então, essa tabela, né, é a tabela que é do regulador, que é com os limites, né, que o regulador ele pede, né? Então, o SLA, não, desculpa, gente, SLA é outra coisa. SLR, né? SLR, né? Então, o SLR aqui, né, para esse cara aqui, ele tem um limite de 5% mínimo, né? Então, ele não pode tocar 5%. Então, vamos lá ver como que o banco ele está. Então, esse limite aqui é um limite de liquidez, certo? Então, aqui, ó, SLA aqui, ó, ele está em 6%. Oh, meu Deus do céu, SLR, estou com problema de falar SLR, gente. Então, esse esse indicador, então o SLR aqui, ele está em 6%, beleza. Ele passa, né? Ele passa no teste, né? Tá bom. Mas qual que é o problema? Eles estão próximo do limite, né? Então, se ele está aqui, né, com 6%, né, vamos lá, e o limite aqui é 5, ele está ali, né? Está perto, né? Está próximo, né? Mas está totalmente enquadrado. Mas veja que ele tem capital, né? Ele tem capital. Lembra que, né, o limite, né, do Tier 1 aqui é 13. O banco está com 16,6, então está tranquilo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Vamos lá de novo lá na minha supercalculadora aqui, ó. Isso quer dizer que, né, se eu pegar, né, então se eu pegar, né, por exemplo, vamos aqui 16,6, certo? 16,6%. Então vamos lá. Ter aqui seria aqui, ó, 1 dividido por 13% igual. Então, para cada $1, ele poderia alavancar 7,69 dólares, se eu basear, né, tudo isso aqui baseado em risco, certo? Agora, ele está com quanto? 16,6, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 1 dividido por 16,6%, aqui, ó, ele está alavancando quanto? 6,02. Cada dólar ele está alavancando 6,02.
né? Então, ele tem ainda um espaço para alavancar. Então, o capital dele está ok, né? Mas, quando a gente chega naquele ponto lá do SLR, né, que vê lá a gloriosa liquidez, aqui, ó. Então, aqui eu represento o mínimo de... Ó, então, aí está o problema aqui, ó. Então, esse LR, o SLR mínimo aqui, né, era para ser, ou no caso ele é 3%. Né? Só que aí o que acontece? O regulador lá, ele falou, olha, coloca mais 2%, né? Coloca mais 2% aí, para quê? Para você ter mais corpo, né, para enfrentar a crise, certo? Para enfrentar a crise. Então, aí que a porca torce o rabo, porque quando ele coloca o 3% mais 2%, vai para 5%. Né? Aí quando vai para 5%, fica mais próximo. Né? Aqui, ó, tá indo para 5 aqui. Né? A gente está vendo aqui da holding. Né? Aí quando vai para 5, aí a porca torce o rabo. Por quê? Né? Porque aqui, cadê o SLR aqui que a gente já estava vendo ele aqui? Peraí. Ah, não, tá lá para baixo. Tá lá para baixo. Vamos lá, desce, desce, desce. Então aqui é para ser 5, certo? Essa tabelinha aqui, né, é do próprio, é do Federal Reserve, o CC, o FDIC, né? Beleza. Então essa tabela aqui é do regulador, né, o que tem que ser, né? E no caso deles, vamos lá, aqui ó, o SLR aqui ó, 6%, tá próximo, né? Tá próximo do limite. Aí complicou. Por quê? Porque nessa metodologia, né, que o SLR ele compara, né, o que ele faz? Que é aquilo que a gente estava comentando. Ele não quer saber se é Treasury, se é bonde do Brasil, se é da Argentina. Ele coloca todo mundo como se fosse igual. É o mesmo peso para todo mundo. Né? Então a exposição, tenho $1.000 em Treasury, vou ter $1.000 em Treasury. Tenho $1.000 em bonde argentino, vou ter $1.000 em bonde argentino. Ele não quer saber quem tem mais risco e quem tem menos risco. Então, ele mantém, desse modo aqui, o que ele faz? Ele está lá com 6%, né, aqui de alavancagem, né, de exposição aqui alavancado, quanto ao SLR. Então, esse que é o probleminha, porque esse cara aqui, ele dá peso para a Treasury. Então, nesse cara aqui, a Treasury conta. Né? A Treasury conta tanto quanto um bonde do Brasil. Né? Então, o que acontece? Né? Então, se o banco, né, se os bancos, eu peguei só um, então eu peguei só o JP. Então, se o banco ele está próximo de estourar, o próximo, né, não tem estourar, esse limite aqui, né, o que pode acontecer? Né? Ele precisa fazer o quê? O que todo mundo faz. Precisa diminuir posição. Ele vai ter que diminuir posição. Então, o banco que já estava evitando comprar, né, em leilão, né, as treasuries, porque já estava ficando próximo do limite, lá em... Vamos lá para aquele gráfico de novo. Aqui em abril, ele começa a fazer o que? Ele começa a vender. Né? Então aqui você vai ter um banco se desfazendo de treasury. Né? Para quê? Para ficar, né, para ficar alinhado com a regulamentação que está pedindo lá. Então, quando os bancos começam a vender aqui, aí, né, aí dá um alvoroço. Aí causa aí uma vol, né, que ninguém estava esperando, obviamente. Então, opa, aí né, ligou, né, teve um red flag lá, né, já ligou uma luzinha vermelha para outro falar, tá dando ruim aqui. Né, então, o que hoje, né, o pessoal está querendo é diminuir esse cara aqui para 3 ou 3,5. Né, que era quanto ele deveria ser, né, se não fosse aqueles 2% lá a mais. Né? Cadê ele aqui? Se não fosse os 2% a mais lá que tá... cadê? Tá lá para baixo? Vamos lá. Que eu estava falando dele. Cadê o F? Não era? Então, aqui, ó. Então, era para ser, né? Mínimo que era para ser os 3%, né? Só que, né, somou mais 2 aqui, aí virou 5. Né? Aí viraram 5. Aí a coisa começou a complicar. E por que eles vendem Treasury? Porque a Treasury tem uma taxa baixa, né? Tem liquidez, então o banco, se ele for vender isso, né, de uma hora para outra, ele não vai ter um haircut muito grande, ou se bobear não vai nem ter. Haircut, o que é um haircut?
é um deságio, né, por vender uma quantidade razoável de Treasury, né? Então, ele é o título que ele pode vender que vai ter menos prejuízo para ele, né? Então, ele vai o quê? Ele vai diminuir o balanço e ele vai manter outros títulos, né, que têm um retorno melhor, né, porque tem mais volatilidade, porque tem uma taxa melhor, né? Ele vai vender a Treasury por quê? Porque é mais líquida e ele não tem prejuízo, né, na hora de vender. Ele não vai ter, o mercado consegue absorver, né? Dá aquela volatilidade, ok, mas o mercado absorve. Então, se conseguirem aprovar, né, se aprovarem, né, essa mudança, né, dos 5% da tabelinha lá, né, para os 3 e pouco, opa, pulei lá para cima já, gente, para os 3, né, 3,5, aí os bancos vão voltar, né, a participar mais ativamente dos leilões, né, de títulos públicos, certo? E também não vão se desfazer das Treasuries. Então, isso tende a diminuir a volatilidade do mercado de Treasury. Agora, o que tem a ver o DXY com toda essa confusão aqui? Né? A maioria não, uma boa parte, né? Vamos dizer parte, é difícil cravar, né? Uma parte daquele, por que a gente está vendo, né? Que a gente está acompanhando, né, nos últimos tempos, né? A gente está vendo o DXY aqui, né? Então, nós estamos vendo, por exemplo, aqui o DXY, né, subindo. Opa, isso aqui a gente deixa aqui, vamos ver esse aqui, pronto. A gente está vendo o DXY subir e aqui as Treasuries, né, vamos colocar aqui o ST, né, que são aí as Treasuries descerem, certo? É isso que a gente está vendo. Como que eu viro esse cara aqui, gente? Vamos lá, filho. Preciso que você vire, aê, aqui que vira, aí. A gente está vendo lá as Treasuries descerem. Então, eles estão fazendo um movimento contrário. Por quê? Porque com essa volatilidade, né, que a gente viu, né, nas Treasuries, o que acontece? Né? Os países, né, que não tem, outros países que têm Treasury, que obviamente, né, o dólar não é a moeda corrente deles, né, o que acontece? Eles começam a ter uma exposição cambial razoável, porque essa Treasury não está parando quieta, né? Então eles vão fazer o quê? Eles vão redear o câmbio. Aí eles vão vir aqui, né, e vão fazer o quê? Eles vão começar a vender dólar, né, no spot, né, para segurar, né, a moeda deles. Então eles vão apostar aí na queda do dólar, né, para conseguir segurar, né, para fazer a posição, porque se eles compraram Treasury, certo? Eles estão comprados em dólar, né? Então eles querem que o dólar aumente. Agora, se, né, tá muito volátil, eu vejo que tem vários dias, né, vários dias no mês, né, que o dólar está perdendo valor, né, o que eles vão fazer? Né? Eles vão entrar vendido, né? Eles vão vender, né, a quantidade de Treasury que eles compraram, ou uma parte, pelo menos, para eles conseguirem diminuir a exposição dele em dólar. E daí faz o quê? Daí esse cara aqui é pressionado. Então eles vão começar, né? Então os outros países eles vendem, né? Eles vendem a moeda deles, é o melhor, vendem em dólar, né? Vendem em dólar para poder segurar, né, a exposição deles, né, em Treasury, né? Porque quando você compra, né, quando você compra uma Treasury e compra e faz o hedge no mesmo momento, você não tem um impacto, né? Mas o que a gente está vendo é que o impacto está vindo depois, quer dizer, o cara tem a Treasury, né, né, a Treasury começou, né, a ter muita volatilidade, aí ele foi lá depois que ele comprou, obviamente, depois de um tempo, foi lá e teve que redear esse cara, né, teve que vender dólar. Então, o que tende a acontecer agora, gente, é difícil cravar porque o mercado está uma confusão, vocês estão vendo, né, tende a esse cara aqui, né, dar uma melhorada, né, talvez volte um pouquinho, né, a esses dois aqui, né, como a gente estava acostumado, andar junto, né, que é o quê? Os dois sobem, os dois descem, né, porque
tá uma confusão, né? Então, o mercado tá complexo, né? O mercado tá bem complexo ultimamente, para falar a verdade, né? Então é isso aí, gente. Espero que dê para entender. Eu fiz um resumo bem rápido, né? E é isso aí, gente. Vamos lá.